pessoal, Rodrigo aqui trazendo pra vocês mais um review de Tales of the Jedi pro canal. Dessa vez do terceiro episódio, Choices. O terceiro episódio barra curta, né? Choices, escolhas. Bom, gente, esse curta também se passa entre 68 BBY e 42 BBY, porque é na época que o Dooku fazia parte da Ordem Jedi. E diferente do primeiro curta que a gente viu o Dooku quando ele tava lá com o Qui-Gon, agora a barba dele já cresceu, então passou um tempo, óbvio, né? E o episódio já se inicia com o Dooku junto com o Mace Windu em uma nave. E, tipo, ele tá estudando esse tablet há muito tempo, né? O Mace Windu pergunta pro Dooku se as respostas da Mestre Katri, da morte, né, da Mestre Katri, estão no arquivo. E o Dooku responde que não. E ele diz, o depoimento do senador Larrick não é o suficiente, não. Só que aí o Dooku diz, olha, aqui tá falando que ela foi morta em uma emboscada. Mas meus instintos dizem que não foi só isso. E ele começa a fazer várias perguntas, tipo, se ela foi emboscada, o senador Larrick também foi emboscado? Por que ela morreu? Por que ele não? Enfim. Mas o Mace, ele diz, não, ó, vamos seguir as orientações do conselho e tal. Mas o Dooku diz, ó, algo mais deve ser feito. E ele, olha, nós não somos membros do conselho. Nós não podemos entrar em conflitos políticos locais. Exceto por ordem do próprio conselho ou do senado. E aí o Dooku fala, ai, sua devoção às regras às vezes inspira e às vezes frustra. E eles chegam no planeta, né, de Raxus Secundus, que vários anos depois não seria a capital separatista, né, mas enfim, o Dooku indo pra um planeta separatista, enfim, bem bacana isso. E aí eles se encontram com alguns guardas, né, inclusive um dos guardas é esse aqui, se chama Semaj, e eles falaram que vieram ver o senador e tal. E beleza, eles são levados até lá. Começa a falar, né, com o senador Larrick, que é esse aqui embaixo do Mace Windu. E ele fala que ele recebeu uma mensagem que rebeldes estavam ameaçando uma guerra e tal. E ele resolveu voltar para Raxus. Só que eles perguntam por que ele partiu sem escolta, né? Ele falou que ele queria paz em Raxus e faria de tudo para conseguir. Porque ele disse pra Mestra Katri, mas ela, a Jedi como ela era, né? Ela se recusou a perdê-lo de vista. E ela pagou com isso com a própria vida. E aí, o Mace Windu diz, beleza, nos mostrem onde o corpo dela tá, porque a missão deles era pegar, né, o corpo da Mestra Katri e levar de volta pro Templo Jedi pra ela ter um funeral. Só que aí, o Dooku, ele fala, não, antes disso eu gostaria de ver o local onde vocês foram encontrar esse informante. O Larrick diz que vai ser doloroso rever as memórias, mas o Semaj fala que vai levar eles até ali. E quando ele fala que eles receberam um sinal, né, de socorro do Larrick, mas chegaram tarde demais e a Mestra Katri já tinha morrido. Eles saem do escritório e o Dooku e o Mace conversam, né, porque eles sabem então que ele está escondendo alguma coisa. E o Mace sugere que eles levem a informação ao conselho. E o Dooku disse, se fosse você no lugar da Mestra Katri, o que você faria? Você gostaria que deixassem pra lá essas coisas? Ele, não, eu gostaria que seguisse o protocolo. E eles são levados, né, numa nave até o bosque. E eles começam a analisar algumas marcas de tiro, de ataque e tal. E questionam quantos agressores tinham. O Larrick fala que tudo aconteceu muito rápido e que não deu pra saber direito. E foi a Mestre Katri que saiu primeiro e eles atacaram, atiraram na hora. E tipo, o Dooku pergunta, peraí, eles atiraram na hora que ela saiu da nave? E ele, pelo que eu me lembro, sim. Foi horrível. Só que aí o Dooku, ele olha pra nave e diz, por que não há marcas de tiro na nave? E aí, né, o Larrick, ele hesita. E ele fala, olha, um Jedi ser pego de surpresa por um ataque é muito raro. A menos que seja de alguém que ele confia, como você. E aí ele liga o sabre de luz dele e diz que ele vai saber a verdade. O Windu diz, oh, se contenha, Dooku. Mas o Larrick tá nervoso, ele começa a correr na direção do Jedi e revela que os guardas mataram a Mestra Katri, né? Mas ele toma um tiro e morre. E aí começam a aparecer um monte de droids. Não são os Battle Droids dos separatistas, não. São droids diferentes, óbvio. Porque nessa época não tinha, né, os separatistas e tal. Mas enfim, e aí começa uma luta dos Jedi contra os guardas. Dos Jedi contra os guardas e os droids. E aí eles conseguem destruir os droids, nessa sobra o Semaj, outro guarda e alguns outros lá.
E eles dizem, ó, diga o que aconteceu. Só que um dos guardas fala que eles são que as marionetes do Senado pagarão. Ele puxa o blaster pra atirar no Windu, mas ele rebate e o tiro volta pro guarda que o mata. Eles estão lá com o Semad e digam, por que você matou a senadora? A senadora não, a mestra Jedi. E ele fala que o senador Larrick estava usando o Senado para enriquecer as custas do planeta, do nosso povo e tal. Ele queria explorar o Raxus por inteiro. Ele tinha até chamado empresas para industrializar a região. Tudo isso quando ele estava no conforto da casa dele em Coruscant. E eles, tá, mas por que vocês deixaram ele vivo e mataram a Mestra Jedi? Ele, porque nós queríamos forçar ele a avançar nossas demandas na próxima sessão do Senado. E aí o Mace Windu fala, olha, por que você não levou isso até as autoridades? E tipo, a mestra Katri, ela era uma Jedi e tal. Ele, não, são todos lacaios do Senado e tal. Os Jedi alegam que são mantedores da paz, mas eles só mantêm a lei e a ordem para os ricos e poderosos. Mas o Mace Windu retruca dizendo que a mestra Katri teria escutado, pois ela era uma Jedi e tal. E aí, né, os guardas são presos. O Dooku tá falando com o Semaj, né? E ele diz, olha, embora sua ideologia seja falha, ela faz algum sentido. Eu não aprovo seus métodos, mas você tem todo o direito de proteger seu planeta e tal. Olha, não deixe seu povo esmorecer e evolua. Só assim você sairá vitorioso. E aí, né, eles vão pegar o corpo da mestra Katri pra voltar pra Coruscant. E o Mace Windu fala, olha, o conselho terá perguntas. O Dooku fala, eles ficaram felizes por termos desvendado o caso e tal. Só que ele diz, não, mas eles ficaram felizes com seus métodos. E o Dooku diz, não tem problema nenhum em me explicar. E eles questionam, né, pro Mace Windu se ele acha que os Jedi vão manter a paz, se continuarem tratando o Senado como lei. E ele diz, nossa sorte é que somos guiados pelo conselho e não por política ou ego. E aí, né, eles voltam pra Coruscant, pro Templo do Jedi, tem o funeral lá da mestra Katri, presidido pelo mestre Ki-Adi-Mundi, né? E aí, o Dooku parece triste e tal, e um tempo depois do funeral, ele pergunta se Mace Windu tem 1 minuto, e diz que ouviu falarem, né, que ele vai assumir o lugar da mestre Katri no conselho. E ele pergunta se o Mace já sabia disso antes deles irem pra Arrakis, e ele, olha, eu fiquei tão surpreso como você tá agora. Mas eu tava contigo quando a gente recebeu a missão. Eu me ative à missão. Foi a sua interferência que acabou causando a morte de um senador. Mas eu o defenderei perante o conselho. E ele, quanta gentileza da sua parte, mestre Jedi. E assim acaba mais um curta de Tales of the Jedi. Mas é isso, o vídeo ficou por aqui. Espero que tenham gostado. Deixa um like, se inscreva, ativa o sino para não perder nenhum vídeo. Fiquem com Deus, coração de Jesus. Te amo. Um forte abraço, até a próxima e que a força seja com vocês. Falou! I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know. Oh, I thought you were the one for me. That's why I give you everything.